Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida. E nós estamos aí há 6 quinta-feira falando do profeta Jeremias. Aleluias. E nós temos ouvido muitas coisas acerca desse profeta. Só que esse profeta, ele é um profeta que ele era de uma família de sacerdote e foi levantado por Deus para profetizar sobre a nação de Israel. O problema, irmãos, é que ele vai profetizar, não é aquilo que o povo queria ouvir. As palavras não eram muito bem aquilo que as pessoas queriam ouvir. Porque quando o profeta vai na direção, quando o profeta vai naquele lugar, vai naquela cidade, ele vai para profetizar, aleluia, não é bênção. Ele não vai para profetizar, aleluia, vitória. Ele vai para profetizar morte, destruição, desgraça, como castigo pelo povo israelita. E eu pensei, Senhor, eu vou ter que pregar no tema, e eu fiquei a semana toda. E aí quando eu fui estudar, e eu falei, Senhor, e que palavra que eu vou pregar? E aí eu não conseguia sair do tema. Porque às vezes, irmãos, quando fala de campanha, tem campanha política, tem campanha de vacina, tem campanha, irmãos, na rua. E na igreja também tem campanha. Qual é o significado da campanha? Ficar lembrando o povo para não esquecer. Quando tem uma campanha de vacina, ela tem duração, né? Tem a data de começo, tem a data de fim. A campanha política daqui a pouco já começa. Você já começa a ver, já começou algumas coisas. E aí tem data para iniciar e tem data para terminar. A campanha na igreja, ela tem esse mesmo propósito, fazer você entender, compreender a palavra, entender a mensagem e compreender o tema desta campanha. E além de você compreender e entender, você põe em prática. Porque não adianta você ficar 7 quinta-feira e você não colocar em prática aquilo que foi falado aqui. E é por isso que a palavra do Senhor veio, aleluia, levantou esse homem como profeta, aleluia, ele foi levantado para profetizar o castigo e a desgraça de Israel. Aleluia, ele vai falando, ei, toma posição, toma jeito, porque Deus deixou o povo livre por um tempo. Só que chegou uma hora que o povo começou a fazer o que queria. E quando a gente começa a fazer o que quer, aí Jesus dá um jeito de apertar, porque não é na minha hora, não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, eu não vou para onde eu quero e não faço o que eu quero, porque se eu quisesse, nem aqui eu estaria. Mas como eu sou obediente, aleluia, eu tenho temor e eu tenho medo da mão do Senhor pesar sobre mim, eu prefiro chegar daqui a pouco, dar uma revirada nas perguntas que eu tenho que fazer a prova amanhã, mas eu vim aqui fazer a vontade do Senhor, porque o querer dele, a vontade é dele, é tudo para ele. Só que o povo não entendia, e quando Deus fala muito uma coisa é porque tem gente se fingindo de sonso. Deus falou quinta-feira passada, retrasada, na primeira, na segunda, e vai falar hoje de novo. Porque às vezes a gente pensa que é com o irmão do lado, mas Deus está falando primeiramente comigo. Ou tu acha que ele não falou comigo também? Aí o povo não queria ouvir. Então Deus falou, tá bom, Babilônia vai cercar, vai ser uma guerra terrível, uma matança, vai ter sangue para tudo quanto lado, vocês não vão ouvir. E o pior, irmãos, é que Jeremias, ele amava o seu povo. Ele amava o povo. E ele não fazia aquilo porque ele queria, ele fazia porque ele era obrigado a profetizar. E aí, sabe qual é o problema? O povo não recebia as mensagens. Pior que isso, nem a liderança recebia as mensagens. Ele anunciava o castigo de Deus, nem o rei aceitou a mensagem. Nem o rei aceitou a mensagem. E tem hora, irmão, que a gente não quer aceitar, mas não, você não precisa aceitar, você precisa entender que a ordem ainda vem do céu. Não adianta você dizer, eu não aceito, eu não vou fazer, mas a ordem ainda é de Deus. Cumpra teu chamado, cumpra teu propósito, cumpra teu ministério, faça a sua parte. Aí, o rei, que também não entendia, ficou bravo. Aí falou o quê? Vou prender. Aí por que eu li o capítulo 14, no capítulo 32? Porque diz na palavra de
de Deus aqui no capítulo 14, no primeiro versículo, que a gente só leu o 33. E aí diz que ele ainda estava encarcerado. Se ele ainda estava encarcerado, é porque ele já tinha sido preso. Aí por isso que eu voltei. Aí a palavra veio a mim em Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, o rei de Judá, o tinha encarcerado. O próprio rei dele prendeu ele, porque não concordou com aquilo que ele estava pregando. Só que tem um porém. A Babilônia já estava chegando para invadir. E aí ele falou, olha, o povo vai invadir. É melhor vocês obedecer. E o rei prendeu. Não queria ouvir a ordem do Senhor. Só que aí o que mais me chamou a atenção aqui no capítulo 32 foi quando eu li o versículo 6. Porque às vezes, irmão, passar por dificuldade, todo mundo passa. E não é porque é profeta que não vai passar. Jeremias foi preso. A gente está passando por certas dificuldades, que pode ser até uma prisão, né? E aí vem o tempo da crise, o tempo da dificuldade, a gente está lá. E aí, de repente, no versículo 6, o Senhor diz para Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra-te para ti a minha herdade, e que está à venda, está em Anatote, pois tens o direito de resgate para ti. Irmãos, Jeremias estava preso, e aí eu quero entrar onde Deus falou comigo, e eu vou ser bem rápido. Ele estava preso, mas Deus disse para ele, que ele ia comprar um terreno. Ele estava preso e Deus disse para ele que ele ia comprar um terreno. Eu vou falar de novo porque tem gente que não entendeu. Ele estava preso, mas Deus disse para ele, você vai comprar um terreno. E Jeremias, eu não entendi, você vai comprar um terreno. A cidade estava cercada, era um tempo que ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém entrava, ninguém saía. Ele estava preso. Deus dá uma ordem para ele. E qual foi a ordem? Você vai comprar um terreno. Rabadaha, suricandarabaxandará. Deus ainda fala para ele do jeitinho que ia acontecer. Porque a gente só leu 33. Volta lá. Teu primo vai vir aí e vai te oferecer. Jesus já avisando para ele que ia acontecer. Irmão, o cara estava preso e ia comprar terreno. Aí o diabo está olhando para você. Num frio desse, numa situação dessa, a enfermidade batendo, a porta fechada e você comprando terreno. Ele fala, você vai comprar um terreno. O pior não era isso. Você vai comprar um terreno aqui em Anatote. Mas a cidade vai ser destruída. Como é que eu vou comprar um terreno? Que investimento é esse que eu vou fazer? Aí o diabo está olhando para você. Tu está fazendo o que na fazendinha, minha querida? É uma invasão. Vai ser destruído. O VLT vai passar por cima. Deus fala, compra o terreno. Tu investindo na tua casa, investindo no casamento, investindo nos teus filhos, investindo na tua saúde, na tua família, invista mesmo, porque é o Deus que fala para você comprar, Ele cuida do teu terreno. Aí ele fala para ele, você vai comprar. Aí Deus fala com Jeremias e ainda manda o vendedor na porta. O cara tá preso e ele vai lá no pátio. Eu vim aqui para te vender um terreno. Compra, porque teu é o resgate. Tu já viu preso ter dinheiro para comprar terreno, rapaz? Tu já viu quem está desempregado ter dinheiro para comprar terreno? Eu estou falando de terreno, mas tu está entendendo no ambiente espiritual?
Jesus fala, clama que eu pelejo, clama que eu respondo. Aí tu tá parada, desempregada, devendo todo mundo, a Nubank te ligando. Quando aparece a proposta, meu Deus, é do diabo essa proposta. Não é não, minha filha, foi Deus que mandou. Aí, tu não parou de filmar, é terrível. Ele sabe que eu não consigo pregar. Aí ninguém entende. Mal tem gasolina para pôr no carro velho. Como é que eu vou comprar um carro novo? Deus está falando, meu filho. O vendedor vai vir na tua porta. Eita que murmura. Eita que não entende o trabalhar de Deus. Eita que não entende que é Deus mandando. Ele estava preso, mas estava assinando as papeladas. Aí eu te pergunto, porque eu anotei, Deus falou comigo. Será que no tempo da crise tu ainda obedece a Deus? Porque isso aqui foi obediência, sacrifício. Como é que eu vou fazer voto? Se eu dizimar esse mês, o mês que vem eu não tenho dinheiro. Deus falou, vai. Vai. Será que, irmão, isso aqui foi a maior prova de fidelidade e que Jeremias tinha fé em Deus. Ele estava preso. Será, irmão, que a gente ainda tem fé para comprar alguma coisa na situação difícil? Será que a gente ainda tem coragem, irmão, de investir, irmão? Os babilônios já tinham cercado. Estava tudo cercado e eles começavam atacando pedra para ver se as casas já caíam. E quando tacava a pedra já entrava, já ia dando porrada e espadada e nego ia morrendo. Já estava tudo cercado para todo mundo morrer. Como é que tu vai comprar um terreno no lugar que vai ser destruído daqui a pouco? Porque era essa a promessa de Deus, que ele ia destruir. Era esse o castigo que ia chegar para aquele povo. Mas aí a palavra de Deus vai dizer, lá no versículo 10... subscrevi e selei e foi confirmado por testemunho, irmão. Criou um cartório ali dentro daquela prisão com 2 vias. A primeira via, eu estou pregando aqui, está escrito na Bíblia. A primeira via, eu tomei o ato da compra, tanto que estava selado, conforme a lei dos estatutos, como que estava aberto. E eu dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, perante os olhos de Ananel. E perante os olhos das testemunhas. Então foi 2 vias de contrato. 2 vias. E aí, as testemunhas eram os judeus que estavam assentados no pátio da guarda. Ele dentro da prisão. A galera sentada no pátio da guarda. E ele comprando dentro da prisão. 2 vias. 2 vias. Tem endereço para alguém aqui, hein? Tu vai conquistar, tu vai comprar. Tu vai vir testemunhar que nessa campanha você clamou e o Senhor respondeu. Você vai vir aqui contar. Você vai vir aqui falar, pastora, aquele voto que a missionária Thaís fez no início da campanha, eu fiz e eu vou testemunhar. Pastora, eu comprei. Pastora, eu construí. Você vai vir aqui falar. Aí, diz que ele assina, subscrever a escritura da compra. E perante os olhos de todos os judeus assentavam no pátio da guarda. Tinha testemunha. Assim diz o Senhor, toma este ato da compra, tanto selado como aberto, mete num vaso de barro. Pediu para guardar uma via no vaso de barro, para que pudesse conservar muitos dias. A outra via, provavelmente, quem vendeu, né, levou. E aí a outra ficou guardada dentro de um vaso de barro, selado. Coisa maravilhosa, irmãos, que Deus faz. Porque se viesse a destruição, ou se viesse a acontecer alguma coisa, aleluia, saber, ali tem um contrato ali dentro do barro. E no barro, irmão, não tem negócio, porque se está dentro do barro, está selado, é minha. A cidade pode até ser destruída, pode até matar todo mundo, mas eu tenho um terreno aqui dentro. Eita glória! Você tem posse! O terreno é teu! O diabo falou que tu não ia conseguir, mas tem 2 vias. Teve testemunha, está assinado, está selado. O
quem está entendendo essa palavra, só quem está entendendo essa palavra, vai adorando, vai tomando posse, vai assinando esse contrato, vai assinando a tua vitória. Esse contrato pode ser a tua certidão de casamento, esse contrato pode ser a compra do teu veículo, esse contrato pode ser a chave da tua casa. Pastora, meu casamento está destruído, assina esse contrato. Pastora, os meus filhos estão perdidos, assina esse contrato. Pastora, eu estou desempregada, assina esse contrato, assina esse contrato, assina esse contrato. Tem testemunha aqui hoje, tem testemunha aqui hoje. É 2 vias, não é uma, é 2 vias. Tem testemunha aqui hoje. Você está tomando posse. Aí, esse capítulo 32, e a voz já foi, é justamente a promessa de restauração. Por que Deus faz? Me dá retorno aqui em nome de Jesus, senão eu vou ficar sem voz. Quando Deus faz ele comprar esse terreno, é justamente para provar para ele: a cidade pode ser destruída, mas você tem um dono. O lugar pode ser destruído, mas a minha promessa é de restauração. Pode ficar tranquilo, eu vou chegar, mas primeiro eu vou tratar com o povo. Mas tu tem um contrato, tu tem alguma coisa aqui neste lugar, então fica tranquilo. Esperança, promessas, bênçãos espirituais, nada disso morreu. Que a gente passa por luta, passa por prova e acha que Deus se esqueceu das promessas que Ele fez, mas Ele não esqueceu. Está assinado, está selado. Aí, lá em Jeremias capítulo 33, ele vai falar com o Senhor. Vai falar, aliás, Deus vai falar com ele, né? E aí ele fala assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias a 2ª vez, estando ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá que foram derrubadas com os trabucos e a espada, eles entraram para pelejar contra os caldeus, mas para que encha de cadáveres de homem. Aí no 6 vai dizer: eis que farei vir sobre saúde, cura, sararei, manifestarei abundância e paz. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Tão simples, só que Jeremias já tinha intimidade. Aí Deus fala para ele: meu filho, tu está preocupado, querendo saber por que eu quis te vender um terreno numa terra que você já sabe que vai ser destruída? Se você clamar a mim, eu vou te responder. O quê? Coisas ocultas que você não sabe. Já que você não está entendendo nada, então é só você falar que eu vou te explicar. E isso acontece com a gente. Deus manda a gente fazer as coisas, Deus dá direção, Deus manda a gente comprar, manda ir, manda abençoar, manda devolver, manda ficar firme. Deus fala: fica firme, fica na posição, não sai da brecha. E Deus está falando, e a gente não entende. Aí Jesus fala para ele: Jeremias, clama que eu te explico tudo. O problema, você tem certeza que você quer saber o que Deus vai fazer? Você tem certeza? Porque a gente fala: Deus me mostra, eu quero entender tudo. Tem certeza? Porque antes dele falar que ia curar, que ia salvar, que ia entrar com saúde, que ia edificar a cidade, ele falou: primeiro eu vou destruir, matar todo mundo, a terra vai encher de cadáver. É coisas ocultas que tu quer saber? É isso que eu vou fazer. E essa parte aí a gente não quer pegar. A gente quer pegar a parte que Deus vai restaurar, Deus vai reconstruir, Deus vai devolver, Deus vai entregar, a vitória é minha. Só que se a gente ficasse na posição, a gente não precisava passar pelo mesmo cativeiro que o povo passou. O problema é que a gente não fica firme,
a gente não fica na posição, a gente não fica na brecha. Aí o que acontece? Precisa passar pelo cativeiro. Depois Deus restaura, depois Deus traz teu filho, teu marido, traz a tua casa, traz todo mundo. Mas primeiro Ele precisa te provar. E foi isso que aconteceu com o povo. Irmãos, foi destruído tudo. O templo de Salomão foi destruído, Jerusalém foi saqueado, irmão. O povo estava brincando demais. E aí quando ele fala assim, clama a mim, fala para mim que eu vou te explicar tudo. Já vou te explicar o que vai acontecer. Ele falou, vai ter morte. Aí ele vai falando nos versículos, as casas dessa cidade vai ser destruída. Deus começou respondendo como ia começar o cerco. Com trabucos, que era uma arma com a finalidade de esmagar os muros. Foi isso que Deus falou. Deus respondeu que ia destruir e Deus disse que está virado. Se você clamar, esteja preparado. Porque Ele vai te responder coisas ocultas e firmes que não sabe. O problema é que a gente não quer ver tudo. A gente quer ver só aquilo que é bom. Deus, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Tu quer ver mesmo? Toma posição, varre a tua casa, acende a candeia, põe a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Não é isso? Vai lá e pega vasilhas emprestadas. As receitas estão aqui todos os dias nos cultos. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Como foi falado aqui, vai lá, ora e jejua, que Deus dá livramento para os seus. Como foi falado aqui, se você tomar uma posição, levantar no meio da multidão e tocar, você vai alcançar o teu milagre. Só receita do céu. Mas a gente só quer ouvir aquilo que cabe a nós. E aí, Deus fala o que Ele vai fazer. Deus é Deus que trata, mas Ele é Deus que restaura. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está investindo no lugar errado. Uma hora a luta passa. Porque aqui no versículo 11 vai dizer. Versículo 11 vai dizer. No versículo 11 que nós lemos. A voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da esposa e a voz dos que dizem louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as tuas cidades, haverá morada. Pastores que façam repousar o gado. E aí ele fala, vem dias que o Senhor, em quem cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel. Era essa a esperança de Deus para aquele povo. Você não é um projeto falido. A tua casa não é um projeto falido. Você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai tomar posse da herança que o Senhor falou. Se você deseja receber uma bênção, você vai ser abençoado. Se você deseja engravidar, você vai gerar. Mas primeiro, passa pelo teste do tempo. O problema é que tem gente que está preso, mas não consegue clamar. Aleluia. Paulo e Silas estava preso, mas estava adorando. José estava preso, mas estava interpretando sonhos. Aleluia. O que é que tu está fazendo na prisão? Estava preso, mas estava dormindo, descansando no Senhor. Ele estava preso, estava orando e Deus estava atendendo. Se tiver algo te aprisionando nesta noite, se tiver algum pensamento contrário aprisionando a tua mente, se tiver alguma enfermidade circulando a tua vida, te prendendo, começa neste momento a clamar que o Senhor vai atender. O Senhor vai atender. É promessa de restauração, é promessa de providência, é promessa de reconstrução, é promessa. Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida, igreja.